Mais uma aula da Mentoria Getro, e essa aula é uma aula que é muito esperada pelos nossos líderes, que é a aula de gestão do tempo. Pois é, dá para se organizar, dá para gerir o tempo para que a vida seja muito mais produtiva. E ser produtivo, gente, não tem a ver com fazer muita coisa. Muitas vezes as pessoas elas associam o ser produtivo com o. Ai, quanto mais eu fizer, mais produtivo eu sou. E não é uma realidade. Você é mais produtivo quando você produz mais dentro do seu tempo de trabalho e faz coisas importantes. Não é a quantidade de coisas que você faz, e sim o que você precisa fazer, o que você precisa dar conta. Então, não se iluda achando que a pessoa que faz hora extra a semana inteira é a mais produtiva. Não. Na verdade, ela não sabe fazer a gestão do seu tempo. Porque a pessoa que é mais produtiva, ela consegue fazer a gestão do seu tempo para entregar o que ela precisa entregar dentro do seu período de trabalho. Simone, então não vai ter hora extra nunca mais? É claro que vai, né? Sempre existe aquelas exceções, aqueles dias que tem uma demanda maior, ou que teve mais imprevistos, e aí acontece do colaborador ou do líder ter que ficar até mais tarde, isso é normal. Mas isso não deve ser uma regra. O colaborador ou o líder que ele se prende à quantidade de horas trabalhadas e sempre faz hora extra, sempre fica até mais tarde, é um sinal de que não sabe fazer a gestão do seu tempo. E hoje você vai aprender algumas formas de fazer. Eu não trouxe uma receita, eu trouxe algumas receitas, algumas formas de você fazer a gestão do seu tempo para que você consiga encontrar qual é o melhor jeito para você, qual que se encaixa mais no seu estilo e você utilizar da melhor forma no seu dia a dia, tá? Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo. É, A gestão do tempo está diretamente ligada à produtividade, que é o aproveitamento do seu tempo de forma eficaz e direcionado para o que realmente importa. Existem pessoas que são consideradas estruturadas. São aquelas que lidam muito bem com planejamento, organização, rotina. E aí, gente, essa pessoa não sou eu. Existem também aquelas que são não estruturadas. Quem se identifica, levanta a mão. Que, obviamente, são as que não se enquadram nas características anteriores. Então, gente, só abrindo um parênteses, abrindo meu coração aqui, eu faço parte das pessoas que são consideradas não estruturadas. Organização, planejamento, rotina não são pontos fortes meus. Admiro muito as pessoas que são assim, muito mesmo. Mas eu não sou assim. Eu sou considerada a pessoa não estruturada. Porém, todo mundo sabe que rotina, organização, planejamento faz parte de qualquer trabalho eficaz. Então, o que que eu faço? Eu encontro maneiras de desenvolver as minhas habilidades de organização, que eu não tenho muito. Então, o que que eu faço? Eu utilizo ferramentas. Para fazer a gestão do meu tempo, eu utilizo uma das formas que eu vou apresentar aqui para você. Não existe uma maneira certa ou errada, ou uma melhor do que a outra. Você é o que é, isso é maravilhoso. Por mais frustrante que seja algumas vezes essa questão de não ter uma organização muito forte, eu me sinto muito bem em conseguir, dentro da minha forma de ser, colocar, organizar o meu tempo do meu jeito, de uma forma que encaixa para mim, e aí eu consigo desenvolver essa habilidade de alguma forma. Então, não tem problema você ser estruturado ou você não ser estruturado. Você é quem você é. A questão é, você precisa desenvolver uma maneira de ser produtivo. E como que você vai fazer isso? Você vai aprender algumas técnicas de gestão de tempo e eu quero dividir esse conhecimento com você para que você escolha, se você for uma pessoa estruturada, você escolha a sua melhor maneira de gerir o seu tempo, e se você for uma pessoa não estruturada, você também vai encontrar uma forma de gerir o seu tempo. A ideia aqui é transformar o seu dia a dia em dias muito mais produtivos, tá bom?
Eu quero trazer para você o princípio de Pareto, que é aquela teoria do 80-20, que significa que quanto menos esforço você tem, mais produtivo você é. Eu aprendi no livro A Única Coisa, o foco, aqui, ó, a única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Esse livro, que de Gary Keller, Jay Papasan, é um livro excelente, a única coisa. Ele fala exatamente sobre essa questão de produtividade, de como você conseguir organizar o seu tempo, as suas tarefas do dia a dia, para que você consiga ter mais foco. E nesse livro existe uma ferramenta que eu quero trazer para você, que é uma forma de você conseguir transformar o seu dia de uma forma simples, mais produtiva. Simone, é muito simples, então isso não funciona? Funciona, mas você precisa analisar qual é o seu cenário, como que é o seu dia a dia, qual forma de fazer a gestão do tempo você se identifica mais. Então, uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica esse princípio de Pareto. Então, como que funciona? No passo a passo. Eu vou projetar aqui para você como que funciona, para que você consiga visualizar, tirar print, fazer o que você acredita ser melhor para o seu desenvolvimento da gestão do tempo. Então, como que funciona? Tá aqui, ó, o quadro para você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é uma lista com todas as suas tarefas, todas, sem exceção. Para um tempo, pega a agenda, pega o caderno, né, o bloco de notas do celular, não importa. Começa a fazer a sua lista com todas as tarefas, sem exceção. O segundo passo é colocar na frente de cada tarefa a frase, né? As duas palavrinhas, devo fazer, para todas as tarefas que são importantes e que só você pode realizar. E posso fazer para as tarefas menos importantes e que não necessariamente você que tenha que realizar. Essas tarefas devo fazer é aquela que não pode fugir da sua responsabilidade, você que precisa fazer. Mas o posso fazer é aquela tarefa que você pode fazer ou você pode delegar. Então você escreve na frente de todas as tarefas. O terceiro passo é separe as tarefas identificadas com posso fazer e você delega essas tarefas. As tarefas que estão identificadas como devo fazer, vai fundo e trabalha. Então, esse é um passo a passo, Simone, é muito simples, sim. Só que tem líderes que têm muita dificuldade em delegar. Se você é esse tipo de líder que tem muita dificuldade em delegar, que tem dificuldade em visualizar qual tarefa que o colaborador pode fazer, que você pode delegar para sua equipe fazer, esse é um exercício simples, mas quando ele é colocado em prática, ele gera resultado. Você consegue delegar mais, você consegue visualizar melhor as tarefas que você faz, e aí, conforme você vai colocando, devo fazer, devo fazer, posso fazer, aos poucos você começa a entender que existem coisas que não necessariamente precisa ser você. Simone, todas as tarefas do posso fazer eu tenho que delegar? Não necessariamente. Você pode colocar as prioridades como devo fazer, você faz as suas prioridades, e aí, se tiver tempo, se tiver como, você faz as que posso fazer. Simone, quando que eu delego posso fazer? Quando essa tarefa que é mais simples e que não necessariamente depende de você, você deve delegar quando ela precisa ser feita num tempo que você precisa dar prioridade para as tarefas que estão escrito devo fazer. Então, um exemplo, eu tenho que fazer um relatório e eu tenho que confeccionar certificados. O relatório eu preciso fazer. Está dentro, está lá, devo fazer.
Só que o certificado está no posso fazer, porém, ambos têm urgência para serem feitos. O que que eu faço? O relatório que eu preciso fazer, eu ponho a mão na massa e eu faço. O certificado que eu posso fazer, mas outra pessoa também pode, eu delego e as pessoas dão conta do recado. Agora, se o que está na parte do eu posso fazer for, não tiver um prazo específico, dá para fazer depois, eu consigo fazer com mais calma quando eu terminar as minhas tarefas prioritárias, aí não tem problema nenhum, você pode fazer. Porém, você vai dar sempre prioridade para o que eu devo fazer. Porque caso você não consiga fazer as tarefas que estão no posso fazer, você já sabe que você pode delegar, então você já delega, você já pede para alguém fazer, para já tirar isso da sua frente, tá bom? Que mais? Um outro princípio que é muito importante dentro da gestão do tempo, e aí ele é um pouquinho mais estruturado. Para as pessoas que são mais estruturadas, esse modelo de gestão do tempo é mais ideal. Porque esse modelo detalha muito mais onde as suas tarefas devem estar, e aí, com certeza, com o seu perfil mais estruturado, você vai se sentir mais seguro em realizar, que é a matriz de Eisenhower. É uma ferramenta de gestão do tempo que é bem conhecida, principalmente na área de gestão, que usa os princípios de importância e urgência para definir quais tarefas devem ser feitas imediatamente e quais devem ser deixadas para depois. Para você entender melhor como que funciona essa matriz, eu vou mostrar para você o modelinho e aí você me acompanha aí para você entender direitinho como que funciona essa lista. Primeiro, né, como que você vai utilizar? Essa imagem aqui que eu estou mostrando para você é a matriz de Eisenhower. Então, é um gráfico com duas extremidades. Então, aqui você vê aqui a parte da ponta da importância, né? Tem importância e urgência. E aqui tem, na importância, você primeiro precisa fazer a sua lista de tarefas. Sempre a lista de tarefas, ela é primordial na gestão do tempo. Então, a lista de tarefas, em qualquer um dos modelos de gestão do tempo que você vai utilizar, a lista de tarefas está lá. Nessas extremidades de importância e de urgência, existe esse quadro no meio que você tá vendo, né? Que você percebe aqui no quadro. E primeiro, depois que você fez a lista de tarefas, você precisa colocar tudo o que você precisa fazer, sempre. Na gestão do tempo, coloca tudo, do mais simples ou talvez menos importante que você considere, até o mais complexo e o mais importante. Depois, você precisa dar uma nota para cada parte da tarefa, de 0 a 10 no caso de importância e de 0 a 10 no caso de urgência. Então, 0 menos importante e menos urgente, 10 muito importante e muito urgente, tá? Então, fez a lista, classifica de 0 a 10 o quanto cada tarefa é importante, de 0 a 10 o quanto cada tarefa é urgente. Não, não significa que, presta atenção, deixa eu até tirar aqui, vou tirar depois eu compartilho de novo, porque eu quero que você olhe nos meus olhos. Não necessariamente uma tarefa que é importante, ela é urgente, e vice-versa. Nem toda tarefa que é urgente, ela é importante. Lembra que eu dei o exemplo do certificado e do relatório? O certificado, ele é menos importante, mas pode ser que ele seja mais urgente do que o relatório. Pode ser que o relatório, mesmo sendo mais importante, eu possa entregar amanhã, mas o certificado, mesmo ele sendo menos importante, pode ser que eu precise entregar hoje. Então, urgência e importância são coisas distintas. O importante é uma coisa, o urgente é outra coisa, tá? Por isso que é importante dar a nota de todas as tarefas nesses dois quesitos, tanto importante quanto urgente, porque um necessariamente não significa que é também o outro, tá? Pode acontecer, é claro, pode ser que eu tenha que fazer um relatório e ele é muito urgente de ser realizado. Ele é importante, ele é urgente, mas essa não é uma regra, ok? Então vamos lá, voltando para o nosso gráfico.
Então, aqui você vai classificar o que que é importante do que é urgente. E aí, na próxima etapa, aqui na próxima etapa, como que você vai utilizar essa matriz de Eisenhower? Vamos lá. Depois que você classifica todas as tarefas, você vai poder colocá-las no gráfico. Lembrando que tem o PDF aqui nessa aula para você poder imprimir caso você queira. Se não, faz de um jeito prático mesmo. Você pode desenhar a matriz, fazer lá rapidinho para você poder fazer a sua organização diária. Não tem problema, da forma que você achar melhor, você estrutura a sua, tá bom? Lembrando que as pontas representam as notas mais altas. E o ponto convergente, que é esse daqui, ó, onde a setinha está, ele é o ponto, é a nota mais baixa, onde está convergindo as duas linhas do gráfico, tá? Depois de colocadas no gráfico, você terá quais ações deve tomar para cada tarefa. Então, por exemplo, aqui em cima, onde está o agende, são as tarefas. Onde que vai ficar o agende? Vai ficar as tarefas que são mais importantes, porém elas não são muito urgentes, tá vendo? Agora, o faça imediatamente são as tarefas que têm as notas mais altas de importância e mais altas de urgência. Então, tá logo aqui. Adie ou não faça está na parte onde tem menos importância e menos urgência. E delegue é a parte onde tem muita importância e menos importância, aliás, menos importância e muita urgência. Deu para entender? Então, opa, dentro da matriz de Eisenhower, o que que você precisa fazer? Você precisa visualizar, então, as que têm mais importância e mais urgência, não faça imediatamente. As que têm notas menores de menos urgência, mas bastante importância no agende. O que tem menos importância e menos urgente está no adie ou não faça. E o que tem muita urgência e pouca importância, você delega. Então, de acordo com aonde as tarefas estão, você vai agir. Então, tem muito faça imediatamente. O faça imediatamente, que é muito urgente, muita importância, a gente precisa trabalhar para que ele fique mais vazio possível. Por quê? Porque o ideal é você estar no lugar do agende, que é mais tranquilo, é muita importância, mas também não tem muita urgência. Então você consegue ter tempo para produzir. Aquele que você que está naquele de muita urgência, mas não tem tanta importância, sinta-se livre para você delegar, porque isso precisa ser feito, mas você consegue dar prioridade para outras pessoas. Agora, se não tem importância e não tem urgência, ou você adia essa tarefa, ou você nem faz essa tarefa, porque ela não tem nem importância e nem urgência. Aí você avalia da forma que você achar melhor. Deu para entender? Sim, ela continua sendo uma ferramenta mais simples, porém ela é mais estruturada. Os gestores, eles gostam de utilizar porque dá para visualizar melhor, de uma forma de gráfico, você consegue identificar quais são as tarefas que têm mais importância, que têm menos, você consegue fazer uma gestão das suas tarefas e não apenas do seu tempo, tá bom? Agora, o que a gente vai trabalhar agora é o quê? Uma outra forma de fazer a gestão do tempo, que ela foi intitulada por Bloquear, Planejar e Atualizar. Por que desse título? Porque bloquear, atualizar e planejar, aliás, bloquear, planejar e atualizar, são as três formas que a gente vai ter para poder fazer essa gestão do tempo. Então, com essas três formas, você vai conseguir identificar e fazer a sua gestão. Então, como que eu faço a gestão do tempo baseada nessa teoria de bloquear, planejar e atualizar?
É uma maneira que eu acredito ser mais prática para mim, por conta que a gente utiliza, nesse caso, agendas de Google, né? Por exemplo, eu, no caso, utilizo a agenda do Google, mas você pode fazer isso em qualquer agenda virtual sua. Então, a primeira parte desse modelo é você bloquear. Então, como que você vai bloquear? Ah, você tem uma reunião semanal que ocorre sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, essa reunião semanal. Você vai bloquear a sua agenda nesse dia, nesse horário, toda semana. Você já tem que fazer isso. E tem uma tarefa semanal, um relatório, por exemplo, que você precisa entregar toda semana, todos os dias. Bloqueie de acordo com o tempo que você leva para realizar essa tarefa. Então, se você tem um evento que ocorre sempre no mesmo horário, e no mesmo dia da semana, você bloqueia o seu horário nessa agenda. Se é uma tarefa semanal, você percebe, por exemplo, eu tenho que entregar um relatório na sexta-feira, no final do dia, mas é um relatório que eu consigo fazer em 2 horas na própria sexta-feira de manhã. Então, na sexta-feira de manhã, você bloqueia aquelas 2 horas, que é quando você vai fazer o seu relatório, ok? Então, bloquear a agenda é isso. Ver dentro das suas tarefas o que que você sempre faz toda semana, no mesmo horário, 3 vezes na semana, uma vez na semana, 2 vezes, não importa. Aquele evento ou aquela tarefa que é rotineira, você já bloqueia na sua agenda com o espaço de tempo que você vai utilizar. É importante fazer isso, é necessário fazer isso, porque você tem que contar com essas tarefas já existentes na hora de fazer o seu checklist diário. Porque às vezes a gente esquece, pensa estar fazendo um checklist super produtivo e na verdade não está. Bloquear a agenda sempre com a estimativa de tempo para você se organizar. Se aparecer uma reunião do nada, bloqueia a sua agenda lá, coloca na sua agenda, pega lá o celular, já coloca para você não esquecer. E é o que eu falei, utiliza sempre uma agenda do e-mail, do Google, do Outlook. Eu, particularmente, eu gosto de usar a minha agenda do Google, que é prática para mim. Eu deixo, inclusive, na minha tela principal do meu celular, porque qualquer coisa já tá lá, eu já clico, já bloqueio, já coloco tudo lá, tá? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é planejar. E o que que consiste em planejar? Todas as tarefas que você precisa fazer, você coloca na agenda com a estimativa de tempo para você executar o que você visualizar do que é possível. Então, você põe uma estimativa de tempo. Então, você precisa prestar atenção em duas coisas na sua agenda. Primeiro, você vai ser interrompido. Então, pode ser que você seja interrompido muitas vezes ao longo do dia. Sendo um líder presencial ou remoto, as pessoas vão te solicitar. Então, para tirar dúvida e tudo mais. A segunda coisa, pode sim surgir tarefas imprevistas, que não estavam planejadas e tudo mais. Você não precisa surtar com isso, pelo contrário, você vai colocar todas as suas tarefas e caso aconteça alguma coisa que te interrompa, você fecha. O que que você precisa fazer? O imprevisto para uma liderança é a coisa mais previsível que existe. Então, você vai bloquear a sua agenda no máximo 60% para 40% de blocos vazios. Simone, eu preciso ficar fazendo conta? Eu não gosto de ficar fazendo conta. Como que eu faço? Você não precisa fazer conta. Só visualiza. Perceba que tenha os blocos de eventos e de tarefas, mas existem os blocos vazios. Eu vou mostrar para você aqui como que é a minha agenda. Só para você ter ideia, de como que funciona. Ó, eu deixo tudo coloridinho para eu entender o que que é, o que que não é. Tem as tarefas, tem os que a gente coloca como evento, que são as coisas que são mais compridas, mas assim, coloco tudo e existe sempre os blocos vazios, tá vendo? Aqui é um da semana. Então, durante o dia, ó, tem sempre blocos vazios, tá vendo? Existem as tarefas, mas existem os blocos vazios. Por que isso? Porque quando eu não preciso ficar fazendo conta. Ai, não, 60, 40, Simone diz 60 e 40. Não, visualiza.
Sempre precisa ter blocos vazios. Por quê? Porque o imprevisto é realmente a coisa mais previsível que você vai ter. Então, se você tiver esses blocos vazios, você consegue se planejar, você não vai ficar naquele desespero de, ai meu Deus, é, eu fui interrompido, não vai dar tempo e tudo mais. E se acontecer algum imprevisto, dá para você recolocar os compromissos, realocar. Por quê? Porque daí, não deu para fazer de manhã, você consegue fazer à tarde, porque tem aquele bloco à tarde livre. Ai meu Deus, não dá para fazer hoje, dá para fazer amanhã de manhã, porque tem aquele bloco livre. Existem imprevistos o tempo todo, e para você não ficar refém de hora extra, alguma coisa assim, ou contar com a boa vontade da equipe, para que a equipe fique sempre a mais e tudo mais, organize a sua agenda dessa forma, com blocos vazios, para que você consiga remanejar os horários caso necessário, tá? E o atualizar, que é a última parte. Vai chegar no final do dia, você atualiza com o que de fato aconteceu. Se a reunião que você tinha previsão de um horário durou menos, ajusta na agenda. Simone, mas já passou, eu tenho que ajustar? Ajusta para o tempo que foi realizado. Por quê? Caso você precise rever isso, até para remarcar e tudo mais, você vai saber quanto tempo você usou. Então, você vai olhar lá no passado e, por exemplo, uma reunião que você tinha, você acreditava que ia durar 2 horas, durou 1 hora e 15 minutos, reajusta lá, coloca lá direitinho como que foi. Porque aí, na próxima, você vai adequar de acordo com o tempo que você já tem como exemplo que você usou, para que você não perca tempo. O tempo é algo precioso, principalmente numa gestão de pessoas na liderança. Então, se você tem esse tempo sempre ajustado, você revê e reajusta, você consegue entender mais ou menos quanto tempo você gastou. Se eu tenho tarefas repetidas, eu percebo um padrão, eu prevejo quanto tempo realmente eu realizo essas tarefas. Dessa forma, você tem clareza de onde você investiu o seu tempo. Então, investir o tempo, gente, para a gente concluir aqui essa aula de gestão do tempo, eu quero deixar para você aqui uma reflexão mesmo. Eu ensinei aqui algumas maneiras de fazer gestão do tempo. Isso faz com que você tenha segurança com o desenvolvimento do seu trabalho. Só reclama do método de organização quem quer matar tempo de trabalho, tá? Porque quem trabalha muito, quem trabalha pra caramba, além de ser muito mais produtivo você utilizar um dos métodos que você identificou, ainda você comprova como você tem trabalhado e muito e onde você investe o seu tempo. Quando você tem essa organização, você consegue até comprovar. Venda essa ideia para o seu time, ajuste isso com a equipe também, porque se a equipe é o reflexo do líder e você consegue ensiná-los a fazer melhor a gestão do seu tempo, você vai ter uma equipe muito mais produtiva e com muito menos despesa para a empresa, porque a hora extra vai reduzir com certeza, tá bom? Lembrando, tem formulário lá para você poder imprimir caso você queira. E o que que você vai fazer essa semana? Eu quero que você defina qual o melhor modelo de gestão do tempo que você quer utilizar, que você tem para utilizar. E aí você manda para mim qual é o melhor modelo e como que você vai fazer, quando já que você já vai colocar em prática. Tá bom? E aí a gente vai ajustando conforme as suas dúvidas, conforme as suas necessidades, a gente vai ajustando a gestão do tempo e você vai ajustando isso dentro da sua agenda, dentro do seu trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, me manda na área do aluno ou me manda no WhatsApp. Eu tô esperando você e até a próxima aula. Tchau, tchau.